Pessoal, meu nome é João Gustavo e hoje eu vou falar sobre a descolonização afroasiática, especificamente sobre as suas causas. No período entre 1945 e 1970, os territórios afroasiáticos, que constituíam parte das colônias europeias, passaram por um processo chamado descolonização. Bom, as causas desse processo foram bastante variadas. Vou elencar três aqui, que foi a Segunda Guerra Mundial, a Carta da ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria, que esses fatores, eu vou falar sobre cada um deles, que contribuíram para esse nascimento da descolonização afroasiática. Bom, a Segunda Guerra Mundial significou o fim da hegemonia militar e política europeia no mundo, pois, completamente destroçado, os países logo após a Segunda Guerra Mundial não tinham mais força para reprimir ou controlar suas colônias, e com isso foi a brecha que os povos afroasiáticos encontraram para alcançar sua independência. Também com movimentos nacionalistas, logo após a Segunda Guerra, nasceu esse nacionalismo dos povos que reconheceram si próprios como povos realmente africanos e povos realmente asiáticos. Logo após a Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou e publicou uma carta chamada Carta da Autodeterminação dos Povos, que dava direito aos povos de autodeclamar como povos e nação ou um país. E movidos pelo nacionalismo, eles foram em busca da sua independência. O início da Guerra Fria também foi uma grande oportunidade para esses países, como as grandes potências chamadas Estados Unidos e União Soviética, que viram a oportunidade de apoiar esses países emergentes que estavam nascendo agora com essa descolonização, com o intuito de ampliar sua área de influência, dando eles agora impondo esses padrões chamados socialismo e capitalismo. E com a influência dessas grandes potências, com a Carta da ONU e com os países europeus agora que estão destroçados, esses países vão nascendo e constituindo a sua independência política. Agora eu vou passar a pauta para o meu amigo Ivan, que vai falar mais detalhadamente para vocês como aconteceu essa descolonização. Meu nome é Ivan e eu vou dar continuidade falando das características do processo e da descolonização afroasiática. Bom, no processo de descolonização teve três características principais que eu vou citar agora. A primeira foi que ocorreu integralmente entre os anos de 1946 e 1975, embora os períodos de mais intensidade foram no ano de 1947 e 1948 e entre os anos de 1957 e 1965. A segunda característica foi que na maioria dos países haviam partidos políticos que organizavam o processo de independência, e a maioria desses partidos políticos surgiram no período entre guerras, que foi o tempo do fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Grande Guerra, aumentando assim a sua militância a partir dos anos de 1945. E nesse período a população foi incentivada a acreditar que a independência era a única maneira de sair da miséria. A terceira característica foi que destacaram-se líderes carismáticos que mobilizaram grandes massas. E esses líderes, na maioria das vezes, eram os presidentes dos países, que no caso foi da Índia, da Indochina, da Indonésia e do Congo. Agora estou dando continuidade aqui, falando sobre a descolonização afroasiática. Começando aqui com a descolonização na Ásia. O contexto do processo de descolonização na Ásia se dá quase simultaneamente ao da Segunda Guerra Mundial. É um dos maiores conflitos armados, como todos sabem. Ao fim da Segunda Guerra, quando se inicia a Guerra Fria, o capitalismo, encabeçado pelos Estados Unidos, e socialismo, liderado pelos soviéticos, tinham grandes pretensões de expandir seus domínios e disseminar suas ideologias e doutrinas para outros territórios. Ou seja, eles pretendiam dominar com o que acreditavam, digamos assim. E na Ásia,
variou de acordo com a região e o tipo de colonização. A independência da Península do Hindustão, por exemplo, foi pacífica, graças à liderança de Gandhi e aceita pela Grã-Bretanha, dando origem aos países Índia e Paquistão. Outros países tiveram de sofrer violentas guerras de libertação para conquistar sua independência. Foi no caso da Indochina francesa, do qual surgiram o Vietnã e da Indonésia, se libertando assim da Holanda. Bom, finalizando aqui com a descolonização na África, que ela ocorreu durante o século XX, quando as populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar os invasores europeus, assim conquistando a sua independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, no ano de 1847. E os processos de independência na África se iniciaram no século XX, como eu já citei, né? E com a independência do Egito. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas, os países africanos assim conseguiram realmente a sua independência. E na descolonização africana também houve diferenças, sendo ela três das principais diferenças que podemos citar no caso da Argélia, que destacou-se no período por passar por uma guerra com a França, né? Uma guerra bem sangrenta. E já na África portuguesa, Angola e Moçambique, a independência foi alcançada através de lutas armadas. E na África subsaariana, a independência da maioria das colônias foi, em geral, pacífica, determinada por meio de pactos, contendo o estabelecimento das fronteiras e não levou em conta as divisões tribais, o que acarreta trágicos problemas decorrentes das lutas entre as etnias. Ou seja, na descolonização francesa foi basicamente através de lutas, umas armadas, outras sangrentas, entre os próprios países, conseguindo assim a sua independência. Olá a todos, eu sou a Letícia e eu vou falar sobre as consequências da descolonização. A descolonização não significou apenas a independência da política, mas isso também implicou a autonomia de uma série de problemas que marcaram o processo desses países e que também, em muitos casos, ainda não foram resolvidos. As economias dos países africanos e asiáticos dependiam fortemente dos capitais e dos investimentos externos, não consolidando um processo autônomo de desenvolvimento interno. E, na maioria dos casos, a situação econômica danificou-se progressivamente. A maior parte dos países, principalmente os africanos, sofrem de instabilidade política devido às frequentes guerras civis, golpes de estados e ditaduras militares. O crescimento demográfico, a estagnação econômica, as epidemias e as guerras étnicas debilitaram seriamente o padrão de vida de boa parte dos afroasiáticos. E para concluir, a maioria dos países africanos e asiáticos passou a fazer parte do terceiro mundo, ou seja, conjunto de países subdesenvolvidos. E a ausência de políticas adequadas e programas de cooperação, às vezes, faz com que eles se distanciem cada vez mais do mundo desenvolvido.